No meu aniversário, levei minha família para jantar, por minha conta. Depois do bolo, eles exibiram um slideshow surpresa com nossas melhores memórias. Eu não apareci em uma única foto. Apenas sorri, fui ao banheiro e enviei discretamente um e-mail. 3 meses depois, eles ligavam sem parar, implorando para que eu desfizesse o que tinha feito. Eu nem sei bem o que esperava. Talvez só um jantar normal, em que eu não me sentisse à margem da minha própria família. Não queria um grande gesto ou discursos emocionados, apenas reconhecimento. Então sim, eu paguei, reservei o restaurante, escolhi um com espaço suficiente, guardanapos de pano, iluminação suave e algo que parecesse atencioso, mas sem exageros. Minha mãe gostou da carta de vinhos. Isso bastava. Garrett confirmou presença um dia antes. Riley mandou mensagem: posso levar alguém? Mas apareceu sozinha. Meu pai fez piada dizendo que eu finalmente estava gastando com a família, como se eu não tivesse bancado passagens e hotéis nas festas de fim de ano incontáveis vezes. Mas eu sorri. Essa sempre foi a regra: sorrir, rir nos momentos certos, ocupar o menor espaço possível. O jantar foi como sempre. Riley contou velhas histórias como se fossem dela, acrescentando finais que nunca aconteceram. Garrett fez um monólogo de 10 minutos sobre um evento de networking onde um homem de colete o chamou de visionário. Meus pais assentiam, sorrindo como se assistissem ao episódio favorito de uma série. Eu servia o vinho, passava o pão, sem dizer nada. Então chegou a sobremesa, uma vela, uma fatia de cheesecake, um parabéns cantado sem entusiasmo. Bati palmas junto com eles, e Riley sorriu dizendo: fizemos algo para você. Garrett tirou o laptop e conectou ao projetor que o restaurante havia preparado. Só uma surpresinha, memórias de família e tal. Só por diversão, acrescentou minha mãe. Você vai adorar. A tela se iluminou. Começou com imagens granuladas do nosso quintal. O 8º aniversário de Garrett. Riley derrubando uma pilha de copos de papel, mamãe rindo. Meu pai segurando a câmera de lado. Então vieram as fotos. Férias, peças da escola, manhãs de Natal, cliques aleatórios deles ainda bebês no banho, adolescentes em festas, adultos brindando em bares. Minuto após minuto, o slideshow seguia. Música suave ao fundo. Ed Sheeran, claro. Eu assistia, mantendo o rosto neutro, treinado, porque eu não estava em nenhuma delas. Nenhum único quadro. Não era como se eu tivesse sido empurrado para o canto ou cortado da foto, eu simplesmente não estava lá. Sem fantasias de Halloween, sem fotos da formatura, sem poses em família no dia de ação de graças, sem flagrantes borrados de casamentos, apenas ausência. Como se eu nunca tivesse estado na sala, nunca tivesse existido. Eles riam de um vídeo antigo da Riley caindo na piscina. Garrett se exibindo diante de um espelho. Um cachorro que tivemos por 6 meses. E ainda assim ninguém percebeu. Então, a última imagem surgiu, uma frase em letra cursiva clara sobre um pôr do sol na praia. Família é tudo. Eles aplaudiram. Minha mãe chegou a enxugar uma lágrima. Riley se recostou, satisfeita. E aí, o que achou? Disse Garrett. Bem legal, né? Completei com um sorriso. Foi realmente algo, respondi. E me levantei, calmo, suave. Com licença um instante. Ninguém me deteve. Caminhei pelo corredor até o banheiro, passei pelo guarda-volumes, pelo barulho, até encontrar um bolsão silencioso de ar. Tranquei a porta atrás de mim. Tirei o celular do bolso, abri o e-mail. O rascunho já estava escrito desde aquela manhã, só por precaução. Fiquei olhando para ele por um momento, não por hesitar, mas porque eu sabia exatamente o que aconteceria quando apertasse enviar. Eu já podia imaginar as expressões deles, o desmanchar lento, a percepção surgindo. Não naquela noite, não no dia seguinte, mas logo, quando finalmente entendessem o que eu tinha feito. E então seria tarde demais. Toquei a tela. Um toque. Mensagem enviada. Guardei o celular, me olhei no espelho, ajeitei a gola e voltei para a mesa. Garrett estava no meio de uma história sobre um almoço de negócios que poderia mudar tudo. Riley mostrava um meme para minha mãe. Meu pai servia mais vinho.
Minha cadeira ainda estava quente. Ninguém perguntou onde eu tinha ido. Sentei, peguei o garfo e sorri porque eles não faziam ideia do que eu tinha acabado de fazer. Mas logo saberiam. Eu costumava dizer a mim mesmo que não era de propósito. O esquecimento. Quero dizer, o assento que faltava no carro, a autorização escolar não assinada, a reunião com a professora para a qual ninguém apareceu, o jeito como meu nome ficava de fora do grupo de mensagens, do convite, dos e-mails de atualização da família. Eu costumava pensar que talvez fosse só um acidente, que ser deixada de fora não era intencional, que eu era quieta e pessoas quietas acabam esquecidas. Mas você só consegue justificar ser invisível por um tempo antes de perceber que não é acidente. É escolha. Desde o começo, eu fui a filha preenchimento, aquela entre o primogênito digno de fotos e o bebê encantador. Garré recebia as grandes reações, os flashes da filmadora, as comparações com o papai. Riley ganhava o calor, as risadas, a leveza. Eu ficava com acenos discretos, sorrisos educados, às vezes nem isso. Eu tinha gagueira na época, não sempre, só quando ficava nervosa ou precisava falar na frente de gente, o que, na minha família, era quase sempre. No começo, eles zombavam de leve, depois mais alto, depois na frente de visitas. Usa as palavras, dona. Desembucha logo. Garré me imitava na mesa, alongando sílabas até Riley se dobrar de rir. Meus pais até mandavam eles pararem, mas não de um jeito que significasse algo, era mais ruído de fundo, só para parecer que se importavam. Eu aprendi a falar menos. Era mais fácil assim. Lembro de aniversários em que não apaguei as velas, não porque não queria, mas porque Riley já tinha feito isso por mim. Lembro de um show de talentos na quinta série em que escrevi e apresentei uma música e ninguém foi me assistir. Lembro de um Natal em que Garré ganhou uma guitarra, Riley um celular novo, e eu um suéter de segunda mão ainda cheirando a colônia. Garré jogava em todos os times. Riley era a palhaça da turma. Eu era a que ajudava os colegas em matemática, que ficava depois das excursões ajudando o professor a carregar caixas. Nos encontros de família, meu nome vinha sempre por último. Esse é o Garré, nosso filho mais velho e estrela do esporte. E essa é a Riley, nossa pequena comediante. E essa é a dona. Ela é boa com números. Eu parei de convidar gente para casa, parei de mostrar no que estava trabalhando, parei de esperar elogios. Quando cheguei à faculdade, já tinha me livrado da gagueira. Sem fonoaudiólogo, sem terapia, só a pressão silenciosa de saber que, se eu não me consertasse, ninguém faria isso por mim. Montei meu primeiro negócio no dormitório, enviei o primeiro lote de pedidos com fita adesiva emprestada, atendi clientes às 3 da manhã porque não podia pagar ajuda. Mesmo assim, ninguém perguntava como eu estava. Nessa época, Garré estava lançando sua própria empresa, a Mortec Industries. Meus pais organizaram para ele uma festa de lançamento no quintal, com faixas e petiscos. Eu soube por uma foto que Riley postou. Não comentei. A empresa do Garré tropeçou desde o início: fornecedores ruins, prazos perdidos, muito brilho e pouca estrutura. Ele não tinha perfil para operações. Ele tinha perfil para apresentações. E mesmo assim, todos agiam como se ele estivesse prestes a alcançar a grandeza. Foi mais ou menos nessa época que minha empresa começou a gerar números de verdade. Eu tinha criado algo enxuto, escalável, e estava começando a ganhar tração. Também havia estruturado uma cadeia de suprimentos capaz de absorver mais volume. Então, tomei uma decisão, procurei o Garré e disse que poderia direcionar parte dos nossos materiais para a empresa dele. Não seria eficiente, na verdade, custaria mais, mas eu trataria como um gesto de lealdade. Ele ficou grato por uns 5 minutos. Depois, começou a agir como se fosse um favor que ele estava me fazendo. Vou manter o preço estável para você, não se preocupe. Você tem sorte que eu tenho disponibilidade, mana. Eu sorri e agradeci. Isso foi há 2 anos. Desde então, a morte passou a depender silenciosamente desses contratos. Minha equipe percebeu cedo e perguntou por que ainda comprávamos deles. Eu disse para continuarem, que era questão de relacionamento. Ninguém insistiu. A verdade era que eu sabia que aquele contrato era a única razão para a empresa do Garré continuar de pé. Ele não sabia disso. Meus pais não sabiam. Riley, muito menos.
E, mesmo eu sustentando a estabilidade deles, ainda me viam como a criança no canto, a que gaguejava, a que fazia lição sozinha na cozinha enquanto o resto jogava Mario Kart. Continuavam me apresentando como nossa outra filha. Naquele jantar, meu jantar de aniversário, olhei ao redor da mesa e vi a mesma dinâmica de sempre. Garrett falando como se comandasse impérios. Riley fazendo piadas como se eu fosse apenas plateia. E o slideshow. Deus, aquele maldito slideshow. Anos de esquecimento condensados em 10 minutos de apagamento curado. Eles não me esqueceram. Eles nunca me viram, desde o início. E o e-mail que enviei no banheiro, aquilo foi só o começo. O estranho é que nada pareceu diferente logo depois de enviá-lo. Voltei para a mesa. Garrett ainda falava como se nada tivesse mudado, contando sobre um cara que conheceu num retiro de negócios e que sabia em que eles estavam prestes a explodir para novos mercados. Riley ria de um meme no celular. Minha mãe tirava uma foto borrada da taça de vinho. E eu apenas sentei e ouvi, deixei que continuassem se apresentando como se as luzes não tivessem se apagado nos bastidores. Na manhã seguinte, acordei cedo, fui correr, fiz ovos para mim mesma. Parecia normal, mas por baixo daquele silêncio havia algo pesado e definitivo. Do tipo de definitivo que não tem volta. Alguns dias se passaram, nada. Então Garrett ligou. Eu não atendi. Ele não deixou recado. No dia seguinte, Riley me mandou uma piada sobre eu ter sumido onde todo mundo depois de ficar mais velha. Também não respondi. Depois, veio a mensagem de voz da minha mãe: Dona, querida, não sei o que está acontecendo entre você e seu irmão, mas parece que houve um grande mal-entendido. Ele está muito chateado. Talvez você pudesse simplesmente conversar com ele. Um mal-entendido. Era assim que eles sempre chamavam qualquer coisa que machucasse, nunca crueldade, nunca negligência, apenas um engano. Como naquela vez em que me deixaram em um posto de estrada durante uma viagem, quando eu tinha 9 anos. Garrett fez piada disso por anos. Riley chamava de minhas férias solo. Meus pais riam. Eu lembro de sentar na calçada sozinha, sem chorar, apenas esperando, me perguntando se eles já tinham notado. Essa era a coisa sobre ser a pessoa que eles sempre ignoravam. Você aprende a não causar problemas, aprende a engolir a dor antes que alguém perceba que ela existe. Então, fiz o que sempre fiz. Fiquei quieta. Mas, enquanto eu permanecia em silêncio, tudo ao redor começou a se mover. Eu não sabia dos detalhes, não de imediato, mas eu conhecia o Garrett. Sabia o quanto ele havia construído sua identidade em torno da ilusão de sucesso, como ele precisava que todos acreditassem que sua empresa estava prosperando. Também sabia o quanto meu apoio era o andaime que sustentava toda aquela estrutura. Quando o andaime desapareceu, as rachaduras não ficaram visíveis de imediato, mas estavam lá. Riley começou a ligar com mais frequência. No início, era casual, checando como eu estava, me mandando atualizações engraçadas sobre a nova campanha de marketing do Garrett, mas por baixo das piadas havia um certo nervosismo que eu nunca tinha ouvido antes. Então Garrett ligou de novo. Dessa vez, deixou o recado. Ei, escuta. Acho que houve algum desencontro. Sei que o contrato venceu, mas imaginei que iríamos renovar. Você pode me ligar? A voz tentava soar calma, mas o tom estava errado. Um pouco apertado demais, um pouco ensaiado demais. Mesmo assim, não respondi. Em vez disso, fui à academia. Almocei. Fiz tudo no meu tempo, porque eu já não estava mais esperando por um momento. Eu era o momento e eles ainda não sabiam disso. Cerca de uma semana depois, meu pai ligou. Dona, não sei o que está acontecendo, mas o Garrett disse que você está fazendo algum tipo de jogada para prejudicá-lo. Isso não parece com você. Está tudo bem? Ele soava cansado. Não estava com raiva, mas confuso, como se realmente nunca tivesse passado pela cabeça dele que eu tinha um limite e que eles já haviam ultrapassado há muito tempo. Não respondi. Alguns dias depois, um amigo em comum me encaminhou uma mensagem. Garrett aparentemente havia procurado um dos meus fornecedores, tentando oferecer um negócio melhor. O amigo queria saber se aquilo era algum tipo de parceria coordenada. Eu disse que não.
A verdade é que Garret estava se agarrando a qualquer coisa e, a cada tentativa, ele deixava mais evidente o quanto dependia de mim sem sequer perceber. O contrato não tinha sido apenas uma linha numa planilha. Tinha sido a linha fronteira entre a empresa dele ser algo de que pudesse se gabar e algo que realmente funcionava. E agora não funcionava mais. Mas aqui está a parte que doeu mais do que qualquer coisa que ele tenha dito em voz alta: ele não perguntou por quê. Não perguntou o que tinha me magoado. Não perguntou como eu estava me sentindo. Não reconheceu o slideshow nem os anos de esquecimento. Nunca quis saber o que havia no e-mail. Então eu digo, foi curto, frio, profissional. Eu rescindi o contrato de fornecimento entre a minha empresa e a do Garret, com efeito imediato. Sem explicações, sem drama, apenas um corte limpo de algo que eu deveria ter deixado para trás anos atrás. Ele só ligou quando a consequência chegou, quando os números caíram, quando o fluxo de caixa travou. Eu não era irmã para ele. Eu era um plano B. E quando o plano B falhou, a família fez o que sempre fez, me culpou. Começou de forma sutil. Minha tia ligou dizendo que tinha ouvido falar que eu estava passando por um momento difícil. Meu tio mandou mensagem: se precisar conversar, estamos aqui. Depois, alguém que eu mal conhecia, um antigo colega de Garret, me escreveu no LinkedIn com um falso "espero que esteja bem". Eles estavam construindo a narrativa de que eu estava desmoronando, instável, que eu havia sabotado Garret por amargura. Não era só negócio. Era pessoal. E foi aí que percebi que, naquela noite, eu não havia enviado um e-mail comercial. Eu havia traçado uma linha na areia, silenciosa, limpa, e eles tinham escolhido o lado errado. Numa tarde, Riley ligou 3 vezes seguidas. Quando não atendi, ela mandou mensagem: sério que você vai destruir a família inteira por causa de um slideshow? E eu fiquei olhando para aquele texto por muito tempo, porque a verdade é, sim, eu destruiria. Não por um único slideshow, mas por todos os momentos como aquele. Todas as vezes que riram da minha gagueira. Todos os aniversários que esqueceram. Todas as vezes em que fui apresentada como a quieta, enquanto Garret e Riley recebiam aplausos só por respirar. Eu não estava queimando a família. Eu apenas estava indo embora e deixando que sentissem o frio sem mim. Nunca levantei a voz. Nunca mandei um aviso. Só parei de sustentar o peso que eles vinham empilhando sobre mim por anos. E, quando ele sumiu, tudo começou a desmoronar. Silenciosamente, perfeitamente, exatamente como precisava ser. O curioso sobre consequências é que raramente chegam todas de uma vez. Elas escorrem primeiro como sussurros, depois ondas pequenas, e então, grandes. Depois da mensagem de voz da minha mãe, houve silêncio por uma semana. Sem mensagens, sem chamadas perdidas, sem aqueles constrangedores pensando em você encaminhados por parentes tentando fazer as pazes, só silêncio. Achei que talvez fosse isso, que eles ficariam tempo suficiente no vazio para entender que não se tratava de vingança, que eu não estava reagindo por raiva. Eu apenas tinha parado de dar, de absorver, de me encolher para abrir espaço para eles. Mas pessoas como Garret não ficam quietas por muito tempo. Quando o pânico realmente bateu, eles não vieram até mim, foram atrás de todo mundo. Começou pelo nosso tio Mike, um e-mail curto, carregado de culpa. Ouvi dizer que as coisas estão tensas. Tenho certeza de que é tudo mal entendido. Garret disse que você está passando por alguma coisa. Depois, a ligação de um amigo meu que já tinha trabalhado no departamento jurídico da minha empresa. Ei, pergunta estranha, você realmente ameaçou a equipe do Garret? Ele está dizendo que você mandou algum tipo de aviso. Naquele momento, percebi que não se tratava de consertar nada. A questão era me pintar como o problema antes que alguém olhasse de perto e visse a verdade. Garret começou a dizer para qualquer um que quisesse ouvir que eu havia sabotado a empresa dele por inveja, que cancelei o contrato para puni-lo por ser mais bem-sucedido, que eu era emocionalmente instável. E Riley não começou as mentiras, mas foi rápida em repeti-las. Imagino que achasse que estava sendo leal ou talvez não quisesse admitir o quanto de dinheiro tinha perdido. O golpe final, meus pais acreditaram. Ou talvez tenha sido mais fácil acreditar, porque, se eu fosse a vilã, nenhum deles precisaria responder por como me trataram. Uma noite, voltando para casa, encontrei um vizinho que não via há anos. Oi, dona.
Soube do negócio de família. Espero que esteja bem. Sua mãe disse que você estava com dificuldades. Com dificuldades. Essa expressão me atingiu como um tapa. Não porque fosse mentira, todos enfrentam dificuldades, mas porque estava sendo usada como arma, distorcida numa história onde eu era instável, a raivosa, a que tinha destruído tudo. Não me defendi, apenas assenti, sorri e segui andando. Mas algo mudou em mim naquele momento. Não era só mentira, eles estavam tentando me apagar de novo, do mesmo jeito que fizeram naquele slideshow, do mesmo jeito que sempre fizeram. Só que, desta vez, eu não ia desaparecer em silêncio. Não os confrontei publicamente. Não postei nada dramático. Não fiz coletiva de imprensa. Mas parei de ter cuidado. Quando um contato em comum perguntou por que minha empresa tinha encerrado o contrato com a morte, eu disse a verdade. Sem fofoca, sem amargura, apenas a verdade. Tínhamos um contrato que já não era mais benéfico para nós. Foi uma decisão de lealdade, não de negócios. Lealdade só funciona quando é mútua. Eu disse isso com calma, de forma clara, e deixei por isso mesmo. A verdade tem seu jeito de vazar. As mentiras começaram a ruir quando um ex-funcionário do Garré, alguém que eu nunca tinha conhecido, postou no LinkedIn. Ele disse que tinha visto os números. Afirmou que a Mortex se sustentava por um único contrato e que todo mundo sabia disso. Disse que não foi a dona quem arruinou a empresa, mas sim o ego. A partir daí, espalhou-se. Amigos da família pararam de atender às ligações do Garré. Investidores recuaram. Um antigo colega de faculdade da Riley escreveu-lhe um longo e-mail que terminava com: "Você não pode construir sua casa sobre o alicerce de outra pessoa e depois agir surpreso quando ela funda." Meus pais ficaram um tempo sem dizer nada. Depois, recebi uma carta física, de verdade com a caligrafia do meu pai. Ele pedia para nos encontrarmos. Dizia que as coisas tinham ficado bagunçadas, que queria esclarecer o ar. Li 2 vezes, depois rasguei ao meio e joguei no lixo. Porque, mesmo naquele momento, no ponto mais baixo deles, não era um pedido de desculpas, era controle de danos. O lance de ser o filho esquecido é que você aprende a viver sem validação. E, quando deixa de precisar dela, fica muito claro quantas pessoas só amam a versão de você que precisa ser salva ou ficar em silêncio. A queda final veio aos poucos. Riley vendeu o carro. Garré voltou a morar com meus pais. O fundo de investimentos da família revelou-se um emaranhado de dívidas e promessas excessivas. Alguns parentes distantes também haviam investido, esperando que a empresa de Garré fosse o bilhete de aposentadoria deles. Ficaram furiosos. As perguntas começaram: por que a dona não ajudou? O que ela quis dizer com lealdade só funciona quando é mútua. E, eventualmente, a resposta surgiu sozinha. Alguém descobriu sobre o slideshow. Foi a nossa prima Ashley, que estava no jantar. Ela não tinha percebido na hora, mas, meses depois, lembrou-se e pediu para vê-lo de novo. Garré enviou com orgulho, ainda arrogante demais para perceber o que tinha feito. Ashley assistiu. Depois me ligou, só queria dizer que sinto muito. Não percebi o que eles tinham feito até assistir de novo e perceber que você não aparecia nele em momento algum. Ela fez uma pausa. E agora eles querem fingir que foi você quem os cortou. Aquele momento significou mais do que qualquer outra coisa, porque provou que eu não estava louca. Que a borracha era real, que alguém mais a viu e lhe deu um nome. Agradeci de verdade e deixei o resto acontecer sozinho. Nunca fiz declaração, nunca causei cena. Mas a notícia se espalhou. O negócio desabou. A verdade veio à tona. As mentiras ruíram. E, da última vez que o nome da minha mãe apareceu na tela do celular, eu não atendi porque, naquela altura, não havia mais nada a dizer. Eles passaram anos fingindo que eu não fazia parte da história. E agora viviam dentro de uma que eu escrevi sem eles. Foi assim que terminou. Não com uma briga, nem com um fechamento, mas com um longo silêncio ecoando onde antes havia suas vozes. Às vezes me pergunto se eles ainda assistem ao slideshow, se notam o espaço vazio onde eu deveria estar e, enfim, entendem o que esse silêncio lhes custou. Mas eu não preciso saber. Eu já segui em frente. Você acha que fui longe demais ou não o bastante?
Me conta nos comentários.